Então, o aperto de mão nunca vai sair de cena. Porém, é importante a gente entender como fazer um aperto de mão no atendimento ao público, né? Então, tudo isso faz muita diferença, né? Então, tipos. Quais são os tipos? Aproveita que você está aqui, meu amor, vem cá. Vem aqui comigo. Vamos fazer uma demonstração aqui de tipos de aperto de mão. Qual o primeiro aperto de mão que está lá? Leia para mim ali. Qual o primeiro aperto de mão que está lá? Tipos. Então, vamos lá. Olha lá, eu coloquei alguns aqui, tá? Tem vários. Eu coloquei só alguns aqui para a gente entender e para a gente fazer uma dinâmica aqui. Tipos de aperto de mão. Mão distante. O que é um aperto de mão distante? O que acontece? Eu vou cumprimentar a pessoa aqui. Quando eu vou cumprimentar a pessoa pega na minha mão desse jeito. Ó, meu braço esticado. O que está demonstrando aqui nesse tipo de aperto de mão? Está demonstrando, olha, que aquela pessoa... Não, o aperto vem depois. Tá? Então eu estou aqui com os braços esticados. O que está demonstrando para mim? Que eu não quero contato. Eu não quero aproximação. Eu estou querendo entender o que é. Então não venha com muita intimidade comigo. Mantenha a distância. É isso. O que você vai fazer? A única coisa que você vai trabalhar essa pessoa no atendimento ao público, que hoje é esse aperto de mão. Amanhã, talvez amanhã ou uma outra semana, esse aperto de mão vai conseguir fazer isso. Quando você perceber que aquela pessoa que te recebeu um aperto de mão nesse formato, na outra semana a pessoa já fez assim, o que aconteceu aqui? Eu já tenho uma certa intimidade, já quero mais aproximação, já quero entender mais sobre tudo isso, a pessoa já está mais aberta. Então, o aperto de mão distante é isso. E o que acontece? O aperto de mão, ele serve para mim criar rapport, como o olho, como o olhar, é você criar rapport com a pessoa. Então, o aperto de mão, ele também é fundamental, mas você vai entender isso e você vai usar o aperto de mão como vantagem para você. Então, esse primeiro aperto de mão, distante, eu quero distância, não quero muita aproximação. Qual o segundo aperto de mão que está aí? Me fala, que está aqui no... Como? Afetuoso. Foi feito pelo presidente dos Estados Unidos e ele, na pesquisa, ele entendeu que um aperto de mão afetuoso nada mais é que o que as pessoas responderam na pesquisa, que um aperto de mão afetuoso, quando eu chego e cumprimento aquela pessoa, e a pessoa fez isso. Isso é um aperto de mão afetuoso. Então a pessoa está feliz, a pessoa está satisfeita naquele momento de estar recebendo aquele aperto de mão, de estar naquele local, de estar recebendo o seu cumprimento. Então, esse apoio aqui é muito importante. Ele significa acolhimento. Eu posso fazer um aperto de mão na pessoa e acolher a pessoa. A pessoa vai se sentir acolhida. Um aperto de mão afetuoso. Terceiro aperto de mão que está lá. Me falem. Palma para baixo. Como que é um aperto de mão de palma para baixo? É quando a pessoa vem te cumprimentar, ela já vem. Tá dando para ouvir? Não sei. Não. Eu acho que dá certo agora. Eu acho que dá sim. Dá. Eu quero que você fique aqui, para você prestar atenção comigo aqui. Tá, mas obrigado, viu? Obrigado pelo seu apoio. Ó, esse é um grande fator no atendimento ao público, eu admiro demais. Ofereça ajuda mesmo sem a pessoa lhe pedir. Isso é um diferencial enorme, quando a pessoa te oferece ajuda sem você pedir. Porque é fácil. Você pode me ajudar aqui? Agora, quando a pessoa está em rapport, parabéns para você, viu? Como que é seu nome? Adriana, parabéns, viu, Adriana? Isso mostra que você está em rapport, está em frequência com a gente aqui. Quando a pessoa oferece ajuda sem ser solicitado. Isso é diferente. Aperto de mão, palmas para cima. É quando a pessoa vem te cumprimentar, ela já vem com a... Palmas para baixo, desculpa. Um aperto de mão, palmas para baixo. Eu já venho com a minha mão nesse sentido. Eu coloco a mão desse jeito, o aperto de mão. O que eu estou demonstrando aqui? O que eu estou querendo mostrar para Keila aqui nesse momento? Uma relação de
poder. Normalmente, entidades religiosas já costumam fazer isso. Porque quando ela pega aqui na mão da pessoa, nesse formato, ele já está levando a pessoa a dar um beijinho na mão. Sabe? Então, o que acontece? Então, está te elevando essa mão, está te mostrando uma relação de poder. Então, o que acontece? Neste caso, você precisa avaliar o que você pode fazer. Então, se não é uma relação de poder, se não vai rolar um beijinho, né, um beijinho aqui na mão, você só faz uma aproximação da pessoa. Eu estou com a mão aqui, e nesse caso eu estou com a mão por cima, a Keila se aproxima de mim, dá um passo para frente. Ela se aproxima mais de mim. Quebrou aquela relação de poder. Eu não vou entrar numa briga de força aqui para mudar a mão da pessoa. Porque o Marcos falou que é relação de poder, assim não, vou mudar a mão da pessoa. Não. De repente, se é importante para você naquele momento, por exemplo, se eu estiver, né? Por exemplo, se eu estivesse lá no Vaticano e o Papa vir com a mão assim para mim, rapaz, eu não sei se eu beijaria a mão dele não, né? Mas já está levando a isso. A maioria das pessoas já vão no automático. Então eu posso fazer o que aquela fez, dar um passo à frente e não vou fazer queda de braço. Tudo bem? Então, esse posicionamento é relação de poder. Então, de repente, Carlão, você está numa negociação comercial. Você vai querer vender lá bastante produto seu para o cliente. O cliente vem com a mão dele por cima e te cumprimenta assim. Nesse momento, olha só que interessante. Você vai usar isso a teu favor. Ele não é o cliente. Ele não tem o poder do dinheiro. O que você quer? Você não quer vender para ele? Se for importante para você deixar a situação, só não beija a mão. Se você quiser beijar, pode beijar também. Mas é importante que você deixe essa relação acontecer. Tudo bem? Então, se a minha mulher chegar em casa e ela vir com a mão assim para mim, eu já vou chegar, que ela está mostrando soberania, poder comigo. Então eu vou chegar de mansinho perto dela. Eu já vou entender qual é a mensagem. Qual outro aperto de mão? Conseguiram entender? Palmas para baixo, relação de poder, relação queda de braço. Como que é esse aperto de mão? Esse aperto de mão, a pessoa ela entra para te cumprimentar de uma forma normal, e depois ela faz isso. Isso é muito chato. Isso não é nada confortável. A pessoa ela te enganou no aperto de mão, porque ela está vindo aqui e ela vira você com a mão dela, que ela quer te mostrar a relação de poder, quem manda nesse momento. Então, é uma quebra de braço. Então, nesse momento, se não é importante para você, o que você pode fazer nesse momento? Ou você deixa o poder para a pessoa, se for interessante, depende do contexto. Ou simplesmente eu coloco a mão em cima da minha mão e vira. Por isso a queda de braço. Conseguiram entender? Então a pessoa entra aqui de uma maneira não correta, não foi elegante comigo e virou a mão para mostrar poder. Eu não quero aquela relação, quero mostrar que eu também posso falar de igual para ela, porque o aperto de mão é o que? Um equilíbrio, é uma igualdade. É para isso que é o aperto de mão, não para isso. Ela vem e coloca a mão do segundo que eu falei para você lá, do afetuoso, e ela mostra carinho para a pessoa. A pessoa está entrando com arrogância com você e você está entrando com carinho com ela. Coloca a mão assim e vira a mão. E dá até um passo focado para se aproximar. Se estiver longe, você dá um passo um pouquinho mais para perto. Você quebrou a pessoa. Só não quebra o braço dela, tá? Mas tudo bem? Mas você conseguiu reverter isso. Quebra-osso. Esse quebra-osso é terrível, gente. Como que é o quebra-osso? Você chega na pessoa, você está chegando para cumprimentar a pessoa, e como que a pessoa te pega? Aperta a mão da pessoa. Aperta a mão da pessoa. Olha, eu tenho comigo uma âncora, que alguém fez uma âncora, eu preciso quebrar essa âncora em mim. Do aperto de mão que chega até me doer. Quando eu falo desse tipo de aperto de mão, minha mão começa a doer, né? E é muitas vezes o que acontece esse aperto de mão. Mas tudo tem que ser contextualizado. Tudo depende de tudo que está acontecendo. Esse aperto de mão pode significar
eu estou querendo mostrar poder para aquela pessoa, que é eu que mando e a pessoa vai fazer o que eu quero. É uma forma ridícula de se fazer isso, até porque um aperto de mão ninguém consegue enxergar o que está acontecendo aqui. Reparou que no meio de um monte de gente a pessoa vem, te aperta a mão aqui porque está dizendo, olha, ela está querendo te pressionar, está querendo uma relação de poder, está querendo mostrar algo muito negativo naquele momento, te apertando a tua mão. Mas ninguém está vendo e ela ainda dá uma risadinha para você. Pode ser isso. Ou pode ser uma pessoa que está tão satisfeita de lhe ver, está tão feliz em lhe ver, está tão entusiasmado de lhe ver, que ela vem, pega a sua mão e aperta, né? Então tudo depende do contexto. Então o que eu avalio nessa situação? O contexto. Então se a pessoa apertou a minha mão, se ela está entusiasmada também, o que eu faço? Eu dou uma apertadinha também na mão dela, igual que ela está me apertando. Talvez não igual, porque nós nunca vamos conseguir medir isso. Mas eu vou dar uma apertadinha na mão daquela pessoa também, e isso vai significar afeto. A pessoa está feliz comigo. Eu dou uma apertadinha na mão dela também, e está tudo bem. Então, tudo depende do contexto. Pode ser entusiasmo ou pode ser uma relação de poder. Aí você entende qual é o contexto. Então, se uma pessoa chegar para vocês e apertar a mão de vocês, você vai falar, não precisa apertar minha mão. Só dá uma apertadinha na mão dela, se você entender que é um entusiasmo, que a pessoa está feliz de estar lhe vendo. Qual outro aperto de mão que está aí? A jato. Como que é um aperto de mão a jato? É assim. Já viu esse aperto de mão? Que a pessoa vai te cumprimentar? Já foi o aperto de mão. Né? E o que mostra esse tipo de aperto de mão a jato? Repulsa, eu não estou querendo te cumprimentar, eu não quero intimidade com você. Tudo depende do contexto. Tá? Tudo depende do contexto. Ou pode você estar fazendo uma caminhada, você encontra a pessoa vê, opa, como você está? Tudo bem? Estica a mão para te dar. Você pega na mão, até mais, e estou caminhando. Né? O importante é você entender esse tipo de aperto de mão, se é na chegada ou na saída. Na chegada pode significar tudo isso. Na saída nunca se vai ter aquele aperto de mão, aquele abraço como foi no início. Sempre o aperto de mão e o abraço na saída, como que é? Mais leve, mais solto, né? Mais tranquilo. Então, esse aperto de mão a jato na saída é normal, já falamos, né? E já resolvemos. Ou ele pode significar, eu quero ir direto no assunto com você. Eu estou tão querendo entrar num assunto com você, eu estou tão ansioso, não é isso? Eu estou tão ansioso que o aperto de mão não é importante. O aperto de mão só é um jato mesmo. Um negocinho rapidinho. Aí eu já começo o assunto com aquela pessoa. Então tem que avaliar o contexto sempre, tá? Do aperto de mão. Qual outro? Aperto de dedos. A pessoa chega igual quebra-osso, aperta os seus dedos assim, ó. Isso é uma maneira terrível de se mostrar poder e dói pra caramba, porque você consegue tirar a mão daqui, você não consegue tirar a mão daquela pessoa, sabe? Mas isso te machuca. Isso a pessoa é relação de poder. Qual outra? Pinça de dedo. Isso é o que mais acontece. Já viu aquelas pessoas que te pegam assim? Exatamente uma pinça de dedo. Ela pega na sua mão desse jeito, sabe? Então o que isso pode significar? Não quero contato, ou a pessoa está com a autoestima baixa, a pessoa não está bem, a pessoa chega perto de você que está sem ânimo, processo de depressão, que a pessoa está até desse jeito. Então, tudo depende do contexto. Você vai entender o contexto desse tipo de pinça. Se a pessoa não está querendo pegar na sua mão, tudo bem. Lembra que eu falei, o primeiro que eu comecei a falar, que não é necessário aperto de mão nem um abraço? Simplesmente um bom atendimento visual já resolve? Então é isso. O pinça de dedos, ele é exatamente, você vai ter que entender o contexto. Então a pessoa pode estar precisando de ajuda ali, e você vai se aproximar dela, e você vai fazer todo o processo de atendimento com ela. Ou você vai entender que ela não quer contato mesmo. Então a pessoa está querendo manter uma distância com você. Ela não se importa em te cumprimentar. Você não faz diferença nenhuma na vida dela. Pode ser isso também. Então tem que depender do contexto. Aí tem outras variações. As outras variações que você faz, por exemplo, do aperto de mão, quando você reforça o aperto de mão.
faço um aperto de mão aqui, ó, um aperto de mão correto é quando eu não estou inclinado. Esse é um aperto de mão satisfatório, que eu estou aqui, ó, com meu braço curvo e reto, peguei na mão da pessoa aqui, e esse é um comprimento ideal do aperto de mão, sabe? Esse é o ideal, porque eu estou mostrando que flexibilidade, eu não estou afastado, então o aperto de mão correto é isso, tá? Agora o que acontece? O reforço de um bom aperto de mão, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não pode ser pesado. Quando a pessoa coloca a mão no seu ombro e força o seu ombro para cá, a pessoa está mostrando novamente uma relação de poder com você. Mas um simples toque aqui, um simples toque aqui, um simples toque aqui, isso aqui pode ser até uma âncora. Eu faço muito isso em algumas pessoas, que até hoje, esses dias eu encontrei com um menino da autoescola, que o Neon, ele fez um treinamento comigo. Aí quando eu fui cumprimentar ele, no automático, quando eu fiz isso, ele já veio e fez assim em mim. Entendeu? Porque eu criei uma âncora nele num aperto de mão muito legal, aconchegante e de carinho, de acolhimento. Então ele entendeu isso. Então quando ele me vê, automático ele me cumprimenta e vem aqui, ó. É um reforço do bom aperto de mão. Outro aperto de mão que alguém citou aí, desse jeito. Quando a pessoa cumprimenta aqui, ó. Ó, não é um braço de ferro aqui. Isso daqui, ó, em igualdade, está mostrando intimidade, respeito, amizade, carinho que as pessoas têm um pelo outro. Quando faz isso, seguido de um abraço. Isso pode acontecer. Tudo bem? Sobre o abraço. O próximo, eu falei para vocês que vocês podem fazer uma boa abordagem, né? Visual, falando com as pessoas e aguardar as coisas acontecerem. Automaticamente, no aperto de mão, a pessoa já faz isso, né? Se a pessoa está vindo, você está lá no atendimento, você está lá no atendimento, e a pessoa está vindo para você com a mão no bolso, o que você vai fazer? Você vai esticar a mão para ela? Para pegar no bolso? Deixa esse sinal vir da pessoa. Tem pessoa que não gosta mesmo, que nós falamos, de pegar na mão das pessoas. Então ela está lá com a mão no bolso, ela está com a mão assim, oi, bom dia. Oi, opa, bom dia, tudo bem? Te cumprimentou assim, tá bom também. Não vai para casa no domingão, depois do culto, e começar a ficar triste. Olha, hoje eu fui cumprimentar a pessoa, não me deu a mão. Olha, eu não consegui dar um abraço. Isso não dá, gente. Tudo bem? Isso não dá. Então, seguido do aperto de mão, que é universal, você tem um abraço. E o abraço também hoje tem formas de como você dá um abraço. Duas coisas importantes. Quando eu vou dar um abraço na pessoa, eu tenho que ter, em primeiro lugar no abraço, uma distância segura entre as pessoas. O abraço tem que ser aconchegante e tem que ser caloroso, tem que transmitir o que realmente, qual é o contexto do abraço. Porque você vai abraçando todo mundo de qualquer forma. Você vai abraçar a pessoa muitas vezes por nada. Olha, eu quero te dar um abraço, mas eu não tenho nada para te oferecer. Não é sobre nenhum contexto, mas eu só quero te dar um abraço. Posso te abraçar? A pessoa pode. Você vai lá e dá um abraço. Ao contrário disso, você espera o sinal de um abraço. Normalmente você tem que perceber qual é o momento, qual é o contexto. Não precisa ter um contexto, mas é importante que você entenda o porquê que está acontecendo aquele abraço. Tudo bem? Então, o abraço tem vários. Tem um abraço grupal, tem um abraço de urso. O pessoal do acolhimento não pode sair fazendo um abraço de urso, né? Dá para fazer um abraço de urso no acolhimento? Não dá. Então, tem os tipos de abraço que eu posso fazer. A pessoa ela vai te dar essa permissão, mas se você for para dar um abraço na pessoa, e a pessoa, por exemplo, não se enquadrar no seu abraço, não aceitar o seu abraço, gente, ó, tá tudo bem também. Eu abaixo os braços, dou um passo respeitosamente para trás e tá certo. Não me fez mal, não vai estragar o meu almoço, não vai estragar o meu jantar, não vai deixar eu chateado. Tá tudo bem, tudo tá certo? Porque ali nós estamos no atendimento ao público. Então isso não é pessoal, tudo bem? Então eu aguardo que isso aconteça, tá? Então aí, para a gente ganhar tempo, simplesmente ter um abraço. Ó, eu vou abraçar a pessoa. Eu posso ter um abraço nesse formato. Eu abracei a pessoa desse jeito. Né?
Isso aqui, o que está me gerando? Um abraço íntimo. Eu vou parar para dar um beijinho na minha mulher. Né? Então eu vou abraçar no meu atendimento as pessoas nessa forma, ficar aqui no olho no olho. Não dá, gente. Né? Então eu tenho um abraço, que eu já chego na pessoa aqui, um abraço confortável de nada. Né? Não é um abraço? É um abraço de nada. Sabe, eu vou abraçar uma pessoa aqui, eu tenho esse outro formato, fica abraço nesse formato. Eu dou uma inclinadinha aqui, ó. Nossa, eu viro né? Mas nesse caso, eu estou dando uma pequena inclinadinha aqui, respeitosa. Porque tem gente que é folgada, tem gente que quer chegar e sentir o volume das coisas. Então tem que tomar cuidado com isso. Não pode, não dá. Então, o abraço tem que ser respeitoso, né? Então tem o abraço por trás. Sabe, tem pessoas que às vezes sem noção, chega abraçando as pessoas por trás, assim. Tem que tomar um cuidado enorme com esse tipo de abraço, né? Não é um abraço de intimidade. Precisa tomar alguns cuidados, né? E na igreja, o que pode acontecer muito é um abraço que eu chamo, um abraço do fundo do coração. Qual é o momento desse abraço do fundo do coração? Quando você tem uma pessoa que está no processo de aberração. O que é um processo de aberração? É uma pessoa que está mal, ela começa a chorar, ela não está bem, ela está com forte emoção. Então ela está precisando de ajuda, ela está totalmente desestruturada. Então nada impede que eu faça. Eu posso te dar um abraço, né? Eu estou aqui com a minha mão, olha. Eu posso te dar um abraço? O que a pessoa normalmente vai falar para você? Sim, ela está precisando de um abraço. Então esse abraço, eu posso dar um abraço. Meu abraço, vou entregar um saco. Aqui, nesse formato. Então quando eu abraçar essa pessoa, eu não vou abraçar ela nesse lado esquerdo. Eu vou abraçar ela desse lado direito, porque o vírus direito dela está no sensorial do emocional. Então nesse momento eu posso dizer para ela, estou com você, é que eu posso ministrar umas palavras positivas, de amor para ela, né? Porque nesse momento isso é amor. Você está liberando uma oxitocina, sabe, aquilo está desenvolvendo dentro da pessoa, é um abraço de 59 segundos. Se você quiser treinar isso para marcar, 59 segundos de abraço, você salva a vida do pessoal. Você consegue salvar a vida. Pessoas que estão querendo se suicidar, acabar com a vida, pode mudar simplesmente com um abraço de 59 segundos. Então esse abraço, ele é uma permissão, é com muito amor, é do fundo do coração. Que aí você já não está medindo muito essa questão de você encostar na pessoa. Assim, o abraço está em relação. É um abraço com muito amor e carinho, que aquele supre qualquer tipo de problema de uma má intenção, que não acontece. Mas nada impede que os homens também tenham uma cuidadinha né, de leve, a mulher também, não tem problema nenhum. 59 segundos de abraço aqui. Tudo bem? Então essas coisas fazem toda. Obrigado, meu amor. Palmas para você.